Irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor seja com todos. Louvado seja Deus. Mais uma vez nos reunimos aqui, dessa forma, nesse ambiente virtual, mas um ambiente de comunhão em que nós estamos em torno da palavra de Deus. E como Jesus afirma, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali Ele está. Então aqui está o Senhor, junto de nós. Nós vamos começar com a leitura de um texto, lá, na palavra no Antigo Testamento, na 2 Samuel, capítulo 7, dos versos 21 ao 22, que diz assim a palavra: Por causa da tua palavra, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor, porque não há ninguém semelhante a ti. Não há outro Deus, além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Nosso Deus é grandioso. A sua criação que nós conhecemos já mostra um pouco da sua grandeza. Nós sequer conhecemos toda a criação, quanto mais a grandeza do nosso Deus. Mas o nosso Deus que nos ama, Ele o é pela sua palavra escrita e que chega ao nosso coração. Ele é grandioso e Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Essa é a razão de cultuarmos a Ele, somente a Ele. Somente Ele merece esse louvor, Ele merece essa adoração, essa contemplação dessa grandeza e de todo o seu poder. Nós somos seus filhos, por isso nós cultuamos. Nós somos adoradores do Deus verdadeiro, por isso nós o adoramos. Então nós vamos orar juntos agora, engrandecendo o nome do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Não há outro igual a Ti, como o profeta aqui mesmo destaca. Somente o Senhor, que é o Criador de todas as coisas, o dono das nossas vidas, merece ser adorado, merece ser contemplado e servido, Senhor. Que as nossas vidas sejam uma adoração agradável a Ti. Que o nosso pensar, o nosso falar, o nosso caminhar tenham todos a mesma direção, exaltar o Teu nome com as nossas vidas. Recebe, Pai, esse momento das nossas vidas em adoração a Ti. Louvado e bendito seja o Senhor. Amém. Agora vamos cantar, vamos adorar nosso Deus com uma canção. Irmãos, é bom estarmos aqui mais uma vez juntos. Vamos agora adorar a Deus com o louvor quebrantado. Eu olho para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu-me sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Na vida, desgraça recebi por sua cruz, da morte me livre.
estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. A cruz chamou gentilmente, atraiu-me sem palavras, aproximo, quebrantado seu amor. A cruz chamou gentilmente, atraiu-me sem palavras, aproximo, quebrantado seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. A cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. A cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Amém. Realmente o nosso coração, ele fica quebrantado diante do amor, diante da presença do nosso Deus. Nossa resposta a tanto cuidado só pode ser realmente adoração e exaltação ao autor da vida, aquele que nos deu a vida. O Salmo 116, o salmista declara o seu amor a Deus da seguinte forma: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Amém. O salmista ele expressa gratidão nesse texto, sabendo que de todos os seus momentos, de todas as suas ansiedades, ele pode depositá-las todas aos pés do Senhor. Porque Deus nos ama. Ele fala aqui que ele inclinou-se para ouvir a nossa voz. Ou seja, ele mudou a sua posição, a sua postura em atenção, em cuidado com as nossas vidas. Nele nós podemos confiar, nele nós devemos confiar, e somente a Ele confiar todas as nossas necessidades. O Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. E em cada momento que isso não foi feito, Ele também merece a nossa retratação, a nossa declaração de arrependimento. Porque nós somos falhos, nós somos pequenos,
Nós precisamos constantemente estar unidos à fonte da vida, para termos vida abundante em nós. Ó Deus, vamos orar para que chegue a Ele essa nossa disposição de reconhecimento dele ser tão grandioso e nós tão carecedores das suas bênçãos, da sua presença. Senhor, quão grande é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor. E nós, ó Deus, por vezes, sabendo disso que somos, sabemos, fazemos o que não é agradável a Ti e nos afastamos de Ti, Senhor. A título do que Adão fez, recusando o Senhor, nós repetimos isso muitas vezes em nossa vida. Ó Pai, seja conosco, ó Deus, transformando o nosso coração, limpando-nos das impurezas e vendo o arrependimento que temos agora, Pai, declarado diante de Ti, que não queremos pecar, não queremos desobedecer, mas antes queremos Te servir e estar unidos a Ti, com inteireza de coração. Recebe a nossa adoração, recebe, Pai, nosso ato de contrição, em que nós declaramos que Te amamos, ó Pai, e não queremos estar afastados de Ti por nada. E tudo o que fizemos que Te desagrada, ó Deus, nós nos arrependemos, para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos cantar, vamos louvar, exaltar o nosso Deus agora. Boa noite, irmãos. Vamos gravar agora, cantar e louvar com vocês o louvor Santo Espírito. Sinta a presença de Deus na sua vida, no seu coração. Deixe o Espírito Santo inundar este lugar hoje, inundar a sua vida. Amém? Amém. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos adorar e clamar o nome do Senhor mais uma noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado canta e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado canta. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Glória a Deus, maravilha, obrigada. Boa noite. Deus abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Eu agradeço aos irmãos que têm o empenho semanal de montar, de gravar os vídeos, de ensaiar, ao trabalho da edição que a Natália e o André fazem. Agradeço pelo cuidado que têm tido com a obra do Senhor. São tempos difíceis, são tempos inusitados para todos nós, mas nós temos que usar todos os recursos que Deus nos dá para vivermos e compartilharmos o amor de Deus. Então, mais uma vez, obrigado aos irmãos pela disposição em servir ao Senhor dessa forma. Agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. É um momento de calma, um momento de reflexão, e peço a todos
que se concentrem na palavra e meditem nessas orientações que ela nos traz para cada um de nós. Vamos orar. Senhor Deus, nós vamos ler a Tua palavra agora e pedimos a Deus, ao Teu Espírito Santo, que venha trazer clareza aos nossos corações, para entendermos aquilo que o Senhor tem, para nós compreendermos e vivermos melhor, em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, versos 23 ao 25. Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Bem, a palavra de Deus nos leva mais uma vez a um momento de conforto. Esse texto que nós separamos para meditação, ele traz como que uma conclusão. Ele começa com por que vocês foram regenerados, por que toda a humanidade. Ou seja, ele traz uma solução às afirmações anteriores, em que Pedro fala às igrejas das províncias romanas, à época, da santidade, da vida de santidade diante de Deus, as atitudes adequadas, agradáveis a Deus, o cuidado mútuo, o perdão, a atenção para com o próximo e para com Deus o tempo todo. E nós lemos que tudo isso se dá porque nós somos regenerados, a palavra diz, porque vocês foram regenerados. E sobre essa regeneração, nós temos a compartilhar, a tratar com os irmãos, que ela se trata exatamente do novo nascimento da criatura humana. Quando falamos novo nascimento da criatura humana, no primeiro momento temos que saber que toda criatura existente vem de Deus e ela já tem um nascimento natural. Mas ela não existe enquanto nós não temos o nascimento verdadeiro, o nascimento espiritual. Em Romanos capítulo 5, versos 12 a 19, vemos que a humanidade representada por Adão, por um ato de ofensa contra Deus, trouxe a condenação de toda a humanidade. Porque esse ato desligou a humanidade do seu Criador. O homem era íntimo de Deus, mas a sua ofensa a Deus o desligou, o separou de Deus. Mas de uma maneira misericordiosa, bondosa, foi feita uma compensação suficiente pelo sacrifício de uma pessoa, um segundo Adão, Jesus Cristo. O seu ato de justiça para trazer equilíbrio a essa relação desfavorável ao homem que renunciou a Deus, que negou a Deus, por meio desse sacrifício de Jesus, de deixar a sua glória, de sofrer e padecer como homem no meio de nós, para anunciar a vontade de Deus e do seu retorno ao céu. Isso trouxe vida aos homens. Isso acendeu uma chama que não estava acesa na vida do homem. Isso despertou o homem para a sua original natureza. Portanto, um novo nascimento da criatura. Quando nós lemos em Apocalipse, capítulos 2 e 3, o apóstolo João, falando às 7 igrejas, ele sempre termina as cartas que envia às igrejas dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Todos que estão ouvindo a leitura da carta têm ouvidos. Mas ele se refere àqueles que têm ouvidos que conseguem compreender as palavras que vêm de Deus. Em Colossenses capítulo 2, verso 13, Paulo declara que quando ainda estávamos mortos, ele nos deu vida.
Ou seja, João escreve às igrejas, dando exortações e orientações vindas de Deus para todas as pessoas que estão por lá, mas nem todos estão vivos para conseguir ouvir a voz de Deus. Um morto não ouve, não pensa. Somente os vivos ouvem e pensam. Às vezes, as pessoas têm uma capacidade de ouvir diminuída. Às vezes por questões de saúde, às vezes cera no ouvido. Às vezes preocupações que tiram a sua atenção, a sua percepção do que acontece à volta. Mas talvez um tratamento, talvez um cuidado, uma limpeza, talvez um momento de meditação, traga novamente os ouvidos a voltarem a ter a sua função restaurada e voltem a ouvir, voltem a perceber a vida à volta. Vejam que nesse caso os ouvidos funcionam, mas apenas não estão no momento funcionando adequadamente. Paulo, por exemplo, quando ia para Damasco prender cristãos, quando ele tinha uma missão de caçar os que eram do caminho, como eram chamados os cristãos, ele tinha os ouvidos tampados e seus olhos também não podiam ver. E no seu encontro com Jesus Cristo naquele caminho, ele teve os seus olhos também fechados. Ele parou de ver. Seus ouvidos não ouviam a voz de Deus. E ele parou de ver, inclusive, o mundo que ele conhecia. Mas o próprio Deus, que o separou para uma missão tão importante, limpou os seus ouvidos, tirou escamas dos seus olhos, e ele pôde ver e pôde ouvir a voz do Espírito Santo. Deus ainda fala, quando conta para Ananias, que deveria interceder por Paulo e cuidar de Paulo, que Paulo era um vaso separado, escolhido, para uma missão importante. Paulo tinha os ouvidos para ouvir a voz de Deus, mas estavam sujos, não estavam funcionando adequadamente. Jesus, em Mateus capítulo 13, nos versos 10 a 17, ele mostra que as suas palavras chegam a alguns ouvidos, não a todos, explicando por que ele ensina por meio de parábolas. Pois a mensagem que está contida nessas parábolas, ela tem compreensão, ela encontra respaldo nos corações daqueles que têm ouvidos para ouvir a voz de Deus. Para aqueles que estão sendo religados a Deus, regenerados a Deus. Esses têm ouvidos para ouvir a voz de Deus. Esses têm ouvidos para perceber a disposição de Deus nas suas vidas. Ante a soberania de Deus, que nós conhecemos, Deus o Criador, o Todo-Poderoso, as palavras de Jesus não são uma opção para as pessoas poderem rejeitar. Justamente essa é a razão de compreendermos que as pessoas, para ouvir a voz de Deus, precisam ter corações sensíveis. E essa sensibilidade vem de Deus. Ezequiel capítulo 11, verso 19, fala Deus falando: darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, um coração sensível à palavra. E com esse coração, ouvidos que ouçam o Espírito Santo de Deus. Em João capítulo 3, no Evangelho, Jesus ele conversa com Nicodemo sobre isso, sobre a importância de se nascer de novo, que é necessário nascer de novo. É necessário um despertamento para a vida espiritual. No verso 6, naquele capítulo 3 de João, Jesus fala que todos são apenas de carne, porque são nascidos da carne, mas quem é nascido do Espírito, esse agora não é apenas carne, mas ele recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida para sempre. E agora ele é uma pessoa regenerada, é uma pessoa renascida para a vida verdadeira. Em Tito capítulo 3, verso 5,
Novamente nós temos o apóstolo Paulo falando que nós somos regenerados pela misericórdia de Deus, quando Ele nos lava com o Espírito Santo. É um lavar regenerador do Espírito Santo. Nós somos renovados pelo Espírito Santo. Vejam que todo o trabalho é de Deus. Toda a vontade é de Deus. Todo o poder é de Deus. Porque nós somos regenerados. Nós somos restaurados pela vontade de Deus. Por isso a razão da nossa vida é ter uma nova direção quando temos encontro com Deus. Em 1 João capítulo 5, os primeiros 4 versos, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé colocada no coração de carne, que foi transformado. Fé que nos permite abrir os olhos e os ouvidos para ouvir a voz de Deus, para ver a bênção de Deus na nossa vida. A bênção da vida eterna, a bênção da salvação, a bênção da redenção. No texto que mencionamos agora, ele fala que esse poder restaurador vence o mundo. E muitas vezes o mundo ele é um sinônimo de coisas grandes, de maior importância. A própria humanidade seria o mundo. Mas o que é a humanidade, na verdade? Seria todas as tradições, as culturas, os progressos tecnológicos. Tanto Isaías, capítulo 40, dos versos 6 a 8, como no livro dos Salmos, no capítulo 103, verso 15, eles falam a mesma coisa que Pedro diz aqui no verso 24 que nós lemos. Todos eles falam que a humanidade é como a erva do campo, quase uma praga, está em todo lugar. Povoa, consome, domina e destrói. Imaginar um campo completo de relva é imaginar a humanidade, imaginar a povoação dos homens sobre a terra, como se fosse grama, aparentemente uniforme, mas umas maiores, outras menores, umas mais novas, outras mais velhas, grama, relva, espalhada por sobre a terra. O profeta, o salmista, o apóstolo, eles tratam da mesma forma. Agora, quando eles falam sobre o melhor que a humanidade tem, a sua glória, os seus destaques, a tecnologia, as lideranças, as descobertas, isso é como a flor na relva, diante desse campo todo verde, diante de todo esse matagal, as flores, os destaques. Isso é a glória da humanidade. Coisas pontuais diante do tamanho da criação. A descoberta de uma vacina, uma bela canção, um evento tecnológico, uma descoberta criada pelo homem, enfim, uma novidade, um destaque da vida social. Mas em todos esses pontos que chamam a atenção, são visíveis, isso é o melhor que a humanidade tem. E nos textos que nós lemos, que mencionamos, vem a questão: por quanto tempo dura isso? A relva, por quanto tempo ela existe? A flor que dá na relva, esse destaque, por quanto tempo ele vai durar? Para sempre? Não, para sempre não. A erva seca, a flor cai, ambas acabam, ambas têm fim na sua história. E o que permanece então? A erva continua nascendo e seca, as flores continuam aparecendo, mas caem. Mas o que permanece? O que se mantém sem alteração, sem cair e sem secar? O texto que nós lemos, Pedro fala: a palavra do Senhor
permanece para sempre. Todas as gerações conhecidas da história, até a nossa agora, todas já passaram. No momento, a nossa está cumprindo o seu papel, mas uma expectativa clara: haverá de secar e haverá de cair também. Tudo passa nessa vida. A glória humana, ela não continua. A glória humana, ela também cai, ela também cessa. Um exemplo disso simples são a própria substituição das tecnologias. Hoje nós temos a comunicação, como esse recurso que usamos agora, desenvolvido de uma maneira tão espetacular para tempos antigos, em que isso não existia. Falar uma pessoa por imagem de um lugar para o outro, imaginem, antes da televisão, isso é inimaginável. Hoje não pensamos mais em televisão, mas usamos smartphones, usamos comunicações no pulso, nos aparelhos ligados à internet. Mas essa não é a glória da humanidade. Isso são os recursos que a humanidade tem, mas isso também passa, porque daqui a um pouco de tempo isso também vai ser substituído. E isso vai ser obsoleto. Isso não será mais a glória da humanidade. Ela é hoje, mas amanhã não é mais. Ela também passa. Mas uma coisa não mudou. Desde antes da televisão, desde muito antes do fogo, a palavra de Deus é a mesma. O Deus que nos criou, o Deus que nos formou, a sua palavra é a mesma antes de todas essas coisas. E exatamente como o texto bíblico diz, nós cremos com os ouvidos da fé, com os ouvidos que podem ouvir o Espírito de Deus, que a palavra de Deus não muda e ela continua por todos os tempos. Ela permanece para sempre. Passam gerações, a palavra de Deus é a mesma. Ela continua atual, e ela é presente, ela é viva. Jesus fala em João capítulo 15, os versos 5 a 7, que ele é a videira verdadeira, que nós somos os ramos, e permanecer nele, enquanto as suas palavras permanecem em nós, são a diferença entre os que viverão eternamente junto de Deus, daqueles que secarão e serão lançados no fogo e queimarão. Ter a palavra em nós implica em ter o próprio Espírito que vivifica, habitando em nosso corpo, vivendo a promessa da eternidade que já se iniciou. Uma vez regenerados, religados a Deus, o seu Espírito que participa de nossa vida, ele nos une ao Criador na eternidade. E a nossa história não termina mais com as gerações, quando a erva seca ou quando a flor cai. Nossa história, ela é perpétua, ela agora não tem fim. Ela tem vida eterna, a nossa história. Essa palavra que nós recebemos, no verso 25 ao final, diz que ela é o Evangelho que nos foi anunciado. E o Evangelho é justamente a notícia que Jesus Cristo veio trazer, de que nós somos amados por Deus. Nós somos desejados por Deus. Jesus é a forma que Deus se mostrou para nós conhecermos o amor de Deus. Jesus viveu entre nós, então é possível viver de forma agradável a Deus. Jesus tem o caminho aberto para nosso retorno ao Pai. E Ele vem transformar o nosso coração, por isso Ele nos regenera, nos religou, pelo seu amor, não por mérito nosso, por qualquer ato de bondade que possamos ter feito. Mas Ele nos amou, e Ele nos restaurou para ouvir a sua palavra, nos restaurou para aprendermos que a vontade de Deus é que nós o amemos acima de todas as coisas e amemos todas as pessoas à nossa volta. E que as circunstâncias, as boas passam, as ruins passam. Podem haver mudanças políticas, econômicas, sociais, e nós aqui no Brasil vivemos todas elas ao mesmo tempo, agora, mas tudo isso vai passar. Governos se firmarão ou serão mudados, situações de saúde serão melhoradas ou continuarão como estão,
situação econômica, empregos mudam, atividades econômicas se transformam. Tudo isso é temporal. Mas a palavra de Deus, antes de todas essas coisas, vai permanecer depois de todas elas. E é exatamente isso que o autor dessa carta às províncias romanas, o apóstolo Pedro, ele vem nos dizer que nós somos regenerados justamente com uma palavra perfeita, uma semente que não se corrompe, que não se altera, porque tem a verdade de Deus. A humanidade toda, ela é temporal, ela passa. O maior que a humanidade tem, as flores que ela exalta a sua glória, também caem, passam. Mas a palavra de Deus continua verdadeira, presente, atual em nossas vidas. E ela nos assegura que essa palavra que nos sustenta é a verdade de que Jesus Cristo nos ama. Deus nos ama. O sacrifício de Jesus Cristo nos salvou, nos resgatou. E nele nós podemos confiar. Confiemos a nossa vida a Deus, confiemos a nossa paz, o nosso ser, todas as nossas ansiedades, entreguemos aos pés de Jesus, porque Ele pode arrebatar todas elas e colocar todas essas aflições e necessidades, deixar longe de nós e transformar tudo em paz, transformar tudo isso em bênção, colocar o nosso coração ligado aos corações de todos aqueles que amam a Deus, e sabendo que não estamos sozinhos em momento algum, esperar confiantes pela vida eterna junto do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus traga paz na sua vida, que essa palavra traga tranquilidade para você, especialmente para os seus ouvidos, ouvindo essa palavra, possam se sentir amados e especiais, porque é assim que Deus nos ama, é assim que Deus nos trata, como especiais filhos dele, pelo seu grande amor em nossas vidas. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Vamos orar. Amado Deus e Senhor, obrigado por sermos tão amados por Ti. Obrigado porque a Tua palavra encontra eco em nosso coração e faz sentido em nossas vidas, porque isso nos faz ter certeza de que somos regenerados, religados a Ti já pelo Teu amor. Há aqueles, ó Deus, que ainda não ouvem a Tua voz, mas que também têm os seus corações transformados. Ó Deus, abre os seus olhos, abre os seus ouvidos, para que a Sua palavra encontre morada nesses corações e transforme todas essas vidas para a honra e glória do Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.